André Ventura sobe ao Parlamento com um discurso direto, duro e sem rodeios, acusa o PS e o PSD de conluio, desafia Luís Montenegro e exige respostas sobre imigração, saúde e segurança. O tom subiu e as perguntas ficaram no ar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, começo por cumprimentá-lo a si pela vitória eleitoral do dia 18. E, de facto, se houvesse a maioria maior, é preciso também anotar o novo quadro parlamentar em que estamos. O Chega aumentou 268.045 votos, a AD aumentou 141.000 votos, o PS perdeu 370.000 votos. O Chega aumentou 4,69%, a AD aumentou 2,95%. Se há uma maioria maior, há também um novo quadro parlamentar, que exige de nós, de todos, reformas a sério para Portugal. E se agora nos podemos livrar do Partido Socialista nessas reformas, então o tempo é de não olhar para trás. O tempo é de servir e concretizar o voto dos portugueses. Por Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me ser frontal consigo para lhe dizer isto. Se disse, e cito, que temos que romper inércias e obstáculos, a maior inércia e obstáculo dos últimos 50 anos foi o conluio entre PS e PSD para destruírem a nossa democracia. Foi o maior conluio entre estes dois partidos. E por isso, como diz, é tempo de fazer e não de falar. E então vamos às perguntas e vamos ao que é preciso fazer. Disse que encontrou um descontrolo migratório. Assim é. Culpa daqueles senhores que ali estão, mas que agora já não podemos fazer muito senão controlar e reverter. Vai ou não impedir ou suspender o reagrupamento familiar? Foi o seu ministro que admitiu, aí ao lado, que podia entrar entre 500 mil a 750 mil pessoas em Portugal. Em Portugal. E por isso basta fazer as contas para saber que com o número de migrantes que temos, que podem ser ou ter reagrupamento familiar, que mais de 500 mil podem beneficiar desse reagrupamento. O que é que vai fazer para o impedir? E portanto não basta vir aqui dizer vamos tentar impedir. Não, o que é que vai fazer para impedir? Vamos fazer como a Áustria e suspender o reagrupamento familiar? Ou vamos só fingir que vamos fazer para agradar ao PS e continuar a entrar gente que nunca mais acaba e o país continua ao descontrole que foi? E que é? Essa é uma pergunta que é preciso responder. Porque diz, vamos alterar a lei da nacionalidade. Em quê? Em quê? Porque sabemos que, ainda agora vimos infelizmente no acidente de viação que houve há 8 dias, vimos o que é ser português. Pessoas que nunca tinham estado em Portugal, que não sabiam falar português, nem conseguiam dizer bom dia, mas chamavam-se a si próprios portugueses. Culpa daqueles senhores que venderam passaporte e andaram a vender passaportes nos últimos anos. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vamos fazer, efetivamente, para limitar isso? Não poderia deixar de o confrontar, porque muitos dos que estão em casa sabem isso, da saúde. Tivemos a oportunidade, Sr. Primeiro-Ministro, no debate que tivemos para esta eleição, de perceber como o Sr. Primeiro-Ministro vê o país com uns óculos diferentes de todos os outros. Olha, este fim de semana prolongado, 14 serviços de urgência estavam encerrados novamente. E o que é que o Sr. Primeiro-Ministro vai e faz? Nomeia a Ministra da Saúde, a mesma. Como funcionou bem durante o último ano, toca de fazer o mesmo para o novo ano. Sr. Primeiro-Ministro, 14 serviços de urgência fechados num fim de semana em que os portugueses precisavam, em que os turistas precisavam de acesso à saúde, o tempo médio de acesso a consultas, sobretudo à primeira consulta, continua na desgraça em que está. O acesso a cirurgias em muitos hospitais continua na desgraça em que está e o Sr. Primeiro-Ministro diz que, aliás, não deu uma palavra para a saúde dos portugueses, por isso vou dar eu. Ou o Governo muda na saúde, ou o Governo faz alguma coisa pela saúde de quem cá está e não de quem vem para cá, ou nós não toleraremos muito tempo este Governo de Portugal. O país, Sr. Primeiro-Ministro, está mais violento e mais inseguro. Está mais violento porque, por um lado, permitiram cá entrar toda a gente sem verificar quem eram, mas também porque o clima de impunidade se acentuou. E eu estou a falar de toda a violência, não da violência boa e da violência má. Da violência que quando é contra a direita é boa, quando é contra a esquerda não é boa. Não, Sr. Primeiro-Ministro. O que é que vai fazer para tornar Portugal um país mais seguro? Porque se os portugueses nos deram uma maioria para colocar toda aquela parte da bancada como desnecessária, então eu digo-lhe uma coisa. Temos um desafio os dois para fazer. Colocar este país como o mais seguro do mundo. Eu estou disposto a isso. Quero saber se o Sr. Primeiro-Ministro também está disposto.